Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 146, fazermos a leitura do verso 1 e 2, Salmo 146, e sermos levados a pensar nesse tempo de escola dominical, como o Senhor deve ser louvado por nós em todo instante. Salmo 146, versículo 1 diz: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém? Vamos orar nesse instante, logo na sequência vamos cantar 2 hinos e depois termos a aula para as crianças. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, queremos te louvar e engrandecer o Senhor durante esse tempo. Nossas orações é que o Senhor seja magnificado por meio do teu povo, quando juntos, reunidos, podem te adorar. Nos ajuda, Pai, durante esse tempo, a instruir os nossos corações, que o Senhor seja glorificado e o teu povo edificado a partir da pregação da tua palavra e ensino também desta. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir, na verdade, e acompanhar na projeção, hino de número 18, vamos cantar o hino Venha Adorar, voz e melodia. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, aqueles que estão presentes. A princípio, nós só estamos transmitindo por meio do Instagram, por causa da internet. Então vamos cantar hino de número 18, Venha Adorar. Adoraremos o Salvador, vem adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, vem adorar. Adore a Deus, maravilhoso e grande é. Vem adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus honrarão. Vem adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus. Vem adorar o Senhor, adorarão e cantarão. Vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem Deus, mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei. Venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isso eu sei. Venha adorar. Adore a Deus, quem nos comprou no Calvário. Venha adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu. Venha adorar, adore a Deus. Vamos louvar a Deus, louvar a Deus. Venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem Deus, mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Amém. Podeis sentar? Vamos cantar mais um hino, e desta feita, 226 do HCC, Este é o Dia do Senhor.
Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem, que reunido bênçãos tem. Dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor. Mostra a tua compaixão ao contrito pecador, ao contrito pecador. Paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. Desejamos te louvar, tua graça aqui sentir. Neste culto reforçar esperanças do porvir, esperanças do porvir. Amém. Irmã Vanusa está com a palavra nesse momento. Bom dia, crianças. Amém. Que coisa boa, temos 3 crianças na igreja. Uma bênção ter vocês conosco aqui. Liz, Alice e Adson. Deus abençoe vocês. E eu sei que também em casa outras crianças irão participar da Escola Bíblica Dominical. E mesmo que hora da Escola Bíblica Dominical, mais tarde, ou amanhã, ou depois de amanhã, vocês vão ouvir da palavra de Deus. E é muito importante cada um de nós, as crianças também, desejarmos e amarmos a palavra de Deus, conhecermos a verdade que o Senhor quer nos ensinar pela palavra de Deus. Eu já falei para vocês aqui, se quer ser um menino sábio, uma menina sábia, tem que aprender o quê? A palavra de Deus. Muito bem, muito importante. Ela quem dá sabedoria. A palavra de Deus é a sabedoria, tá bom, crianças? Então, não esquece essa lição muito importante. Deixa-me perguntar uma coisa. Vocês estão bem? Quem está em casa, como você está, criança? Você está bem? Você está dodói? Você está feliz? Você está tristinho? Você está com raiva? Sabe de uma coisa? Eu estava pensando numa lição que Jesus Cristo deu uma vez para muitas pessoas. Uma vez Jesus se reuniu nas montanhas, porque quando Jesus passava pelos lugares, as cidadezinhas pequenininhas, os povoados, as pessoas ouviam falar de Jesus e corriam para chegar perto de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Aí uma vez, ele estava nas montanhas com muita gente. E naquele dia, crianças, ele ensinou tanta coisa importante para as pessoas. A palavra de Deus diz que é o sermão do monte, o sermão da montanha, porque Jesus estava lá na montanha falando para as pessoas. E ele ensinou muitas, muitas coisas mesmo. E uma coisa importante que ele ensinou ali foi sobre oração, sabe? E também, quando eu perguntei para vocês assim, como você está? É para nós lembrarmos de orar sempre. Jesus também disse uma vez que nesse mundo a gente ia ter muitos problemas. Crianças têm problemas também, não tem? Crianças ficam tristes, crianças choram, crianças têm um problema com o pecado. E aí?
nós temos que fazer o quê? Orar, porque Jesus Cristo disse que a gente ia ter problemas, mas a gente tem que ter coragem para enfrentar os problemas. Então, vamos sempre lembrar de orar, de pedir ajuda a Deus para enfrentarmos os problemas, as dificuldades, mas com coragem, sem desistir, tá bom? Então, vamos agora agradecer a Deus, vamos orar. Lembrando desse ensino, lembrando que Jesus nos ensina a falar com Ele e a orar. E vamos agradecer porque estamos aqui na casa dele. E também vamos agradecer pelas crianças. Vamos agradecer também, sabe, você que está em casa, você que é lá de Santo Antônio, do Salto da Onça, tem uma pessoa na nossa igreja que é da sua igreja. E é tia das crianças também. Sabe quem é? Quem é, Liz, que está visitando a nossa igreja hoje, que está conosco? Pois Naná já sabe o nome de Áurea. Por que será? Eu não sei. Muito bem. Nadson sabe quem está aqui. A Alice também falou lá atrás, já é querida pelas crianças, a tia Áurea, né, Liz? E tia Áurea está conosco aqui. É um prazer ter você. Tia Áurea também é professora da escola dominical. E eu fico tão feliz quando eu conheço outra professora da escola dominical que gosta de ensinar para as crianças, que ama as crianças, que ensina a verdade. É muito importante, viu, tia Áurea? Deus te abençoe a cada dia, todos os seus dias e o seu caminho também. Então vamos orar. Todo mundo agora vamos unir as nossas mãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos baixar a nossa cabeça para falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela noite de sono que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor nos protegeu, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos deu saúde. E obrigado por termos acordado, Pai. Obrigado por estarmos agora na Tua casa. Queremos entregar a vida de cada criança que está aqui na igreja, as que estão em casa, que o Senhor possa proteger, cuidar, que o Senhor possa conduzi-las, Pai, no Teu caminho. Que as crianças que já conhecem Jesus, a cada dia obedeçam o Senhor. Aquelas que não te conhecem, que possam entender o Evangelho, como o Senhor as ama. Abençoa, Pai, cada uma de nós. Professoras também da escola dominical, os professores, os pastores, que possamos ser, Pai, orientados pelo Senhor. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Está chegando algumas crianças ali, o portão está fechado. Vamos então cantar agora, crianças. Vamos cantar este cântico aqui que fala de oração também. Hoje nós temos assim, desde o início a gente está falando sobre oração. Eu acho que a nossa lição hoje fala sobre isso também. Então vamos cantar, certo? Leia a Bíblia e faça a oração. Alguém quer vir me ajudar das crianças que estão aqui? Alice, Nadson, Liz... Querem vir ajudar? Vem, Alice. Vem, Nadson. Liz quer vir também? Eita, coisa boa. Ailson, Gabriela, Julinha. Que bom ter vocês. Dona Ana, Deus abençoe. Bem-vindas. Oi. Vamos lá? Cantar? Vocês sabem, né? Desse cântico aqui? Então, vamos lá. Quer o microfone? Deixa eu dar outro para Naná e você e a Alice. Vamos. Todos em casa cantando também, tá bom? Vamos lá. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Muito bom! A voz de vocês é linda demais. Deus abençoe. Muito obrigada. Que bonitinho, né? As crianças aprendendo a louvar a Deus. E
a gente não tem que se preocupar assim muito. Quando a gente está no coral, a gente tem todo um cuidado para ficar bem lindo, porque Deus merece o melhor. Mas às vezes tem pessoas que não têm uma voz tão bonita. Mas estamos cantando para o Senhor. Isso é muito importante. Como a minha voz não é muito bonita, vocês já sabem, né? Mas a gente está cantando para o Senhor e isso é muito importante. Vamos olhar agora a nossa verdade. O que é que nós vamos aprender hoje da palavra de Deus? Tia sempre fala uma coisa importante. Nós aprendemos histórias, mas que essas histórias têm uma lição para a nossa vida. Cada história bíblica tem uma lição para nos ensinar. Então vamos ver o que a nossa história de hoje nos ensina, tá bom? Tá aqui dentro. Vou tirar aqui para vocês. Entender a importância da oração. Crianças, oração é muito importante. E alguém sabe o que é oração? Dos que estão aqui? Oração é o quê? Falar com Deus? Muito bem, oração é falar com Deus, é uma conversa que nós temos com Deus. E é um momento muito importante. Já pensou? Você parar um tempo na sua vida, ali sentar, ou de joelhos, né? E começar a falar com Deus. Que coisa importante. Nós conversamos com os amigos, nós conversamos com a família, mas falar com Deus, conversar com Deus. Porque Deus é quem resolve os nossos problemas e as nossas dificuldades. Tia já falou que nós temos dificuldades nesse mundo. E a quem nós vamos pedir socorro e ajuda? Hã? Quem é que pode ajudar? Quem é todo poderoso? Isso, muito bem. Não é verdade, crianças? Vocês que estão em casa? Então, é com Deus que nós vamos contar os problemas. Se a gente está tristinho. Quando eu estou triste, eu falo com Deus, eu choro, orando. Senhor, estou triste, me ajuda nisso. Quando eu estou feliz, eu dormi muito bem ontem à noite. Aí eu acordei assim, abri os olhos. Ai, Senhor, muito obrigada porque eu dormi. Quando a gente está com um problema, preocupado, a gente fica assim, não é? Ó, preocupado, baixa a cabeça. Falar com Deus também. Então, sempre tem muitos motivos para falarmos com Deus. E as crianças, desde pequenininho, têm que aprender essa verdade. A importância é algo muito sério. É algo muito especial nós falarmos com Deus. Então, vamos dizer todo mundo aqui comigo. Entender a importância da oração. Muito bem. Não esqueçam isso. Entenda que é muito importante falarmos com Deus, termos esse tempo tão especial. E quando a gente fala com Deus, parece assim, quando você está com um problema, sabe, criança? Você está preocupado com o papai e a mamãe, às vezes eles estão brigando, eles não estão bem. Ou às vezes o papai perdeu o emprego. Aí você pode dizer, eita, nem vou mais poder comprar aquele brinquedo, aquela coisa. Ou então você fica preocupado, e agora? Se o papai paga o aluguel da casa e você escuta a mamãe, e agora como é que vai ser o nosso aluguel? Se você já é crente, criança, você tem uma coisa muito importante para fazer. É o quê? Orar. Orar. Quando nós oramos, aí a gente fica, sabe, tranquilo. Não vai ficar triste, preocupado, desesperado. A gente fica descansando e esperando em Deus. Porque Deus, ele vai agir. Ele vai agir. A gente vai aprender sobre isso hoje aqui, que é muito importante, tá bom? E vamos ver o nosso versículo agora. Deixa eu aqui mostrar para vocês o nosso versículo da palavra de Deus. Está lá em Mateus 7:11. Vamos lá. Eu não sei se o pastor Carlos... tá aí? Certo. Mateus 7:11. Vamos. Quem tem Bíblia, é importante nós abrirmos a nossa Bíblia, viu? Se você, mesmo que você está em casa, mas você deve abrir a sua Bíblia, porque a gente agora dá toda a atenção à aula dominical, à escola dominical. Na escola, você, quando o professor diz assim, vamos fazer a tarefa, aí você fecha o livro e o caderno, bota dentro da bolsa. Não. Você vai abrir, tirar o caderno, vai tirar o livro, vai estudar. Aí, dentro da igreja, às vezes, o pastor está pedindo para abrir a Bíblia, as crianças estão com a Bíblia do lado assim e não abre.
E às vezes eu vejo criancinhas que não sabem nem ler, sabe? Já há muito tempo isso que eu vi e tudo. Não sabe ler, mas tem a Bibliazinha. Abre lá em qualquer livro e está acompanhando, mesmo sem saber ler. Mas já está aprendendo a abrir a palavra de Deus. Então, olha só o que diz aqui em Mateus 7,11. É 7,11? Cadê? Está aqui. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus Cristo conversando aqui, ensinando sobre a oração, a importância da oração, ele fez uma comparação aqui, né? A gente vai olhar mais a parte B aqui. Tem pessoas, né, que são más, que não amam a Deus, mas sempre vai cuidar dos filhos, vai fazer alguma coisa por seu filho. Mesmo que o papai não seja crente, vai fazer alguma coisa pelos filhos. Mesmo que esteja fazendo alguma coisa errada, mas pensa nos filhos. Aí está mostrando aqui, Deus, o nosso Pai, Ele que está nos céus, Ele quem é todo poderoso, Ele é quem cuida de nós e dá o que nós precisamos. Dá o que a gente está pedindo a Ele. Ele vai dar boas coisas. Eu sempre ensinei isso para vocês, crianças. Nós não vamos ter tudo o que nós queremos, mas nós vamos ter o que nós precisamos. Deus, Ele vai dar o que a gente precisa, certo? Não é tudo que a gente quer, não. Todos os carrinhos da Hot Wheels, é assim? Hot Wheels que fala? Os dinossauros, o que mais? As bonecas, os brinquedos. Não, Ele vai dar o que nós precisamos, tá bom? Então, aqui está uma coisa muito importante para a gente lembrar. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, nós temos que pedir ao nosso Pai. Está precisando de alguma coisa? Está sofrendo? Está triste? Tem problema com o pecado? Ora, pede a Ele que Ele vai ajudar. Tá certo? Muito bem. Tia já ensinou a verdade para vocês, a importância da oração. Nós já aprendemos o versículo da palavra de Deus. E agora chegou, é hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir e nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. Hora especial, não é? Que coisa boa. Vamos começar a estudar a Bíblia. Estão me ouvindo? Crianças, deixa eu mostrar para vocês quem hoje vai aparecer em cena na nossa história. Ana e Eucana. Vocês já ouviram falar desse casal na Bíblia? Muito bem. Ana e Eucana, eles eram casados. E eles moravam lá em Ramá. Eles faziam parte do povo de Israel. Eles amavam a Deus. Eles andavam no caminho do Senhor, andavam perto de Deus. Só que Ana, ela estava triste. Ela ficou triste, sabe, na vida dela. Ela teve uma tristeza, sim, na vida dela. E sabe o que foi que ela sempre fazia? Chorava. Ana sempre estava chorando, Ana sempre estava triste, Ana sempre estava, sabe, tão desconsolada. Aí o marido dela, Eucana, olhou para ela e disse assim: "Ô Ana, meu amor, por que você está triste? Por que você chora? Por que você não come? Ô Ana, o que você tem?" Sabe o que era que Ana tinha, crianças? Sabe qual era o problema de Ana? Tristeza. Ela tinha uma tristeza no seu coração, porque ela tinha muita vontade de ser mamãe. Ela queria um bebê, ela queria um filhinho para botar nos bracinhos dela, ela queria ver o rostinho do filhinho dela, e ela não tinha. Ela via outras mulheres ao seu redor que eram mamães, que tinham seus bebês, que tinham seus filhinhos, mas Ana não tinha um filhinho. E ela queria muito um filhinho. E ela vivia assim, triste.
Eucana amava muito Ana. Ele amava ela demais. E ela também amava o marido dela. Só que, mesmo ela sabendo que Eucana amava tanto ela, e ela também amava tanto seu esposo, mas aquilo não tirava a tristeza que ela tinha no seu coração. Porque ela queria muito um neném. Ela queria um filhinho, ela queria um bebezinho. Aí, quando foi um dia, Eucana chegou e disse assim: Ana, por que você fica assim, Ana? Fique triste, não. Olha, Ana, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Ele era um marido bom para Ana, sabe? Os papais crentes são aqueles homens que cuidam muito das mamães, que amam, que protegem, que estão sempre do lado, não é? Então, Eucana, ele amava muito ela e não queria vê-la assim. Estava muito, muito triste. Aí, crianças, naquela época, não tinha igrejas como nós temos hoje. Olhe a bênção de termos as nossas igrejas nos nossos bairros, nas nossas cidades. Por isso que é importante nós chegarmos na igreja, porque é tão bom ter um lugar para a gente ir adorar a Deus e ter comunhão. Naquela época ainda não tinha igreja. Era a época do tabernáculo. E o tabernáculo não estava na cidade que eles moravam, lá em Ramá. O tabernáculo era em outra cidade. Era lá na cidade de Siló. Era longe, era distante. E uma vez por ano, Eucana pegava toda a sua família e ia lá para Siló para adorarem a Deus. Tinha uma festa anual lá para os crentes, para as pessoas que amavam a Deus, que serviam a Deus, e eles se reuniam lá em Siló. E todo ano, Eucana com a sua família subia para Siló, subia ou descia, eu não sei. E chegavam lá, era um tempo muito especial de adoração ao Senhor. Num daqueles dias que eles foram, né? Ana estava muito triste. Aquela viagem parece que foi muito difícil para Ana. Leiam a palavra de Deus no livro de Samuel, que vocês vão ver quantas coisas aconteceram ali. Ana estava muito triste com toda aquela situação. Ana queria tanto um neném. Ana queria tanto um bebê. Ana queria tanto um filhinho. Aí, criança, quando chegou lá, Ana saiu sozinha e foi lá para o tabernáculo, sabe? Quando ela chegou lá no tabernáculo, o sacerdote estava lá, sentado numa cadeira. Tá dando para vocês verem? Não sei como é que está aí. Tá bom? O sacerdote estava lá, sentado numa cadeira. Aí Ana, ela foi orar lá num lugar e aquele homem estava só olhando. E Ana começou a orar. Bem baixinho. E começou a contar a Deus como estava triste. Porque as nossas orações é uma conversa que nós temos com Deus e tudo você tem que contar bem direitinho para Deus o que você está passando. Porque, sabe, crianças, às vezes a gente ora assim: Senhor, abençoa o papai e a mamãe, Senhor, abençoa a minha vida. Mas às vezes tem um problema com o papai ou a mamãe, tem um problema com a sua vida que você não conta direitinho para Deus, tudo direitinho. Quando a gente está conversando com as pessoas, a gente diz tudo nos detalhes. Às vezes aumenta, tem gente que aumenta as conversas, né? Tem crianças que, mãe, a senhora não sabe. Olhe, aconteceu isso e isso, aumentou a conversa, aumentou. Ou então, diminui. Não, foi só uma coisinha assim. Nunca conta direito. Mas para Deus, ele sabe tudo, porque Ele é todo poderoso. Ele é onisciente. Ele sabe tudo que eu penso, tudo que você pensa. Tudo que você faz, o que você ainda vai fazer. Já imaginou como o nosso Deus é poderoso e maravilhoso? Então, Ana estava lá, falando baixinho, né? Porque para falar com Deus, crianças, nós não precisamos estar gritando, falando. Não, Deus, Ele sabe o que a gente está pensando antes de chegar na boca as palavras. Nós demonstramos que estamos conversando com Ele, né? E Ana estava ali falando baixinho com Deus. O sacerdote Eli, vendo aquela mulher no templo, falando assim, só com os lábios, disse: até quando tu vai estar bêbada? Para de beber, mulher.
Aí Ana ficou muito triste quando o sacerdote lhe disse isso para ela. Porque ela não tinha bebido. Ela amava a Deus. Ela era uma mulher de Deus. Ela não fazia essas coisas erradas, não. Ela estava ali no templo, orando, contando o seu problema para Deus. Contando sua tristeza para Deus. E ele não estava entendendo. E ela chegou para Eli e disse, não, Senhor, não, eu não estou bêbada, não. Eu não bebo, não. Eu amo a Deus. Eu não estou bêbada, não, Senhor. Eu estava contando para Deus a tristeza do meu coração. Eu estava contando para Deus que eu sou uma mulher triste, porque eu queria tanto um bebê. Eu queria tanto um neném, um filhinho. Aí Eli viu que ela estava falando de verdade, sabe? Ele percebeu que aquela mulher não estava sendo mentirosa, não. Ele disse, essa mulher está falando a verdade mesmo. Aí sabe o que foi que ele disse para ela? Pois, minha filha, pode ir embora. Deus te abençoe, Deus te dê a paz e te dê o que você está pedindo. Então ela foi-se embora. No outro dia, ela e Eucana voltaram para Ramá. E voltaram para casa e Ana, eu acho que estava pensando assim, Senhor, o Senhor vai atender a minha oração? Será, Senhor, se o Senhor vai atender minha oração? Crianças, para a gente pensar agora uma coisa importante. Você sabe, crianças, que Deus responde todas as orações? Deus responde todas as orações. Porque tem crianças que pensam assim, que Deus só responde a oração quando ele diz sim para aquilo que você está pedindo a ele. Né? Você está querendo, agora está chegando bem pertinho o dia de quem? Eu sabia que vocês iam falar. O dia das crianças. E já tem crianças. Lá no berçário, eu fico no berçário, já me fizeram uma lista de pedido de brinquedo. Tia, não tem dinheiro para comprar brinquedo para todo mundo. Tá bom? Mas já tem uma lista que me deram de brinquedo para o dia das crianças. Mas tudo bem. Aí o que é que vocês pensam assim? Deus, ele responde sim, certo? Com sim, quando as coisas são boas para nós. Aí ele vai dizer sim. Se aquilo ali vai ser bom para você, se aquilo ali vai dar certo para a sua vidinha, se aquilo ali é o momento certo, aí Deus vai dizer sim na sua oração. Mas aí você tem que aprender a saber que Deus responde também com um espere. Às vezes você está pedindo, orando por uma coisa, você quer aquilo. Pensa em uma coisa que você quer muito. E está pedindo, e está orando, e está pedindo, e está orando, e está pedindo, e está orando. Mas aí, Deus não respondeu ainda, é para você aprender a esperar. Ele está respondendo você, espere um pouquinho. No tempo certo você vai receber, no tempo certo vai chegar para você. E Deus também responde com o quê? Não, viu? Tem coisas que não vai ser boas, de jeito nenhum para você. Aí Deus vai dizer não. Olha, tem crianças que querem muito um videogame ou um celular. E às vezes eu fico pensando assim, para que uma criança com 4 anos, 5 anos quer um celular, hein? Porque o celular é para resolver os problemas, é para a gente estar, às vezes, no trabalho, alguma coisa. E o celular é perigoso, sabia? Porque no celular tem jogos, tem internet. Aí Deus pode dizer não, porque Ele sabe, Ele está vendo lá na frente o que vai acontecer se você tiver um celular. Você pode deixar de vir para a igreja, você pode deixar de seguir os caminhos do Senhor, você pode desobedecer a seus pais por conta do celular. E é muito perigoso. Nós temos que ter muito cuidado, crianças, com o celular. É uma oportunidade de falarmos sobre isso também. Até os adultos também, às vezes a gente vê direto com o celular, andando com o celular, vai para todo canto com o celular, se bate nas coisas com o celular, e, né? Desse jeito. Temos que ter todo o maior cuidado do mundo, porque a gente tem que ter o tempo para Deus, viu? Não é só com o celular, não. Aí, Deus, ele responde todas as orações. Nunca esqueça disso. Deus, ele vai responder com sim, quando é uma coisa boa para você, quando está no tempo certo. Deus vai responder com espere, não é agora não, daqui a pouco, amanhã, depois, daqui a 5 anos, depois daqui a 20 anos. E Deus vai dizer não. Se você quiser uma montanha de chocolate
E orando, daí eu queria um monte de chocolate, lhe deu uma dor de barriga bem grande, né? Deus disse não, montanha de chocolates não, tá certo? Então, Deus, ele responde todas as orações. Mas e aí? Como foi que ele respondeu para Ana? Ana saiu lá de Siló, Eli abençoou ela, mas será se Ana engravidou em crianças? Será se Deus respondeu com um sim? O que é que vocês acham? Respondeu com um sim. Pouco tempo depois, vocês não sabem o que foi que aconteceu. Vou mostrar para vocês. Ana ficou grávida. Ana ficou grávida. Ela ficou tão feliz, tão feliz. Estava com um bebezinho na barriga dela. E ela ia ser mamãe. Deus respondeu com um sim à sua oração, crianças. Foi o momento certo para Ana ter um bebê, engravidar. Eucana deve ter ficado muito feliz. Aquele casal que se amavam muito. E Ana agora não estava mais triste, ela estava muito feliz. Ela ia ter o seu bebê, o seu filhinho. E passaram-se alguns dias. Então, Ana realmente deu à luz. E teve o bebezinho dela. Está aqui. Segure, Aninha, seu bebê. Olha como ela estava feliz com o bebezinho. Tão feliz, agora ela estava satisfeita. Ela estava com o filhinho dela nos seus braços, nas suas mãos. Mas, crianças, vocês não sabem. Deixa aqui, fica aqui nos pezinhos da sua mamãe, tá bom? Quando ela estava orando, naquele dia, lá no tabernáculo, ela tinha prometido uma coisa para Deus. Ela tinha pedido muito, ela tinha contado os problemas dela para Deus. E ela disse, Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor, para te servir e trabalhar durante todos os dias da vida dele para ti. Ela tinha prometido. Ela muito queria ser mãe, ela muito queria um bebê. Mas ela disse assim, se Deus me der, eu vou devolver para o Senhor. E Deus respondeu a oração dela, porque Deus sabia do coração de Ana. E sabe, crianças, ela devolveu sim aquele filho para o Senhor. Chegou, passou um ano, Ana com o bebezinho dela, e chegou o tempo de ir lá para Siló mais uma vez. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eucana foi sozinho e Ana não foi com o filhinho dela. O filhinho dela se chamava, sabe como o nome dele? Samuel. Era o filhinho Samuel. E sabe o que é que significa Samuel? Do Senhor o pedi. Tá vendo só? Naquela época, as mamães, os papais, quando botavam o nome de um filho, tinha um significado muito importante. E Ana, ela tinha orado muito pedindo a Deus um filho. E quando ele nasceu, ela pensou, eu vou botar o nome dele de Samuel, porque eu orei muito por esse filho, eu pedi ao Senhor. Aí o significado de Samuel é do Senhor pedir. Vocês conhecem algum Samuel? Aí em casa tem algum Samuel? Você sabia o significado do seu nome? Eu acho que sua mãe orou muito por você. Tem muitas mamães que oram muito por um filho, sabe? Vocês são muito importantes para os papais e as mamães também, crianças. Eles amam vocês, eles querem cuidar de vocês. E aí, Samuel. Então, Eucana foi daquela vez, Ana não foi. Mas sabe por que Ana não foi com o filhinho? Porque Samuel era muito bebezinho. E ele estava mamando ainda. Ana estava preparando Samuel, deixando ele bem fortinho, porque ela disse, eu vou devolver esse filho ao Senhor. E aí, quando Samuel estava mais ou menos com 5 anos de idade, aí sim, deixa eu pegar agora ele. Ele cresceu, foi muito, criança. Olha, Samuel estava com 5 anos. E aí chegou o momento de Ana e Eucana voltarem para Siló e agora para entregarem Samuel ao Senhor. E eles foram àquela viagem. Imagina como Samuel deveria estar bem sabidinho. Nádice tem quantos anos? Isso, quase da idade, mais ou menos como na Adson. Imagina aí. Vem cá, Nadson, vem cá rapidinho. Vamos aqui imaginar o tamanho de Samuel. Viu? Vem cá.
Olha só, mais ou menos como na Addison. E foi lá com o papai e a mamãe. Vamos, filhinho, você vai ficar agora lá em Siló, tá certo? Tá certo? Você fica lá com o sacerdote ali? Fica? Ele fica. Então, quer ficar aqui com tia ainda? Ou quer voltar? Quer voltar? Pronto, obrigada, vai lá. Então, eles foram e quando chegaram lá, foram lá em Eli mais uma vez, no tabernáculo. E Ana chegou e disse assim: olhe, sacerdote, o senhor lembra? Uma vez eu estive aqui, o senhor pensou que eu estava bêbada, mas eu estava orando, eu contei a minha história todinha. E eu tinha prometido a Deus que se eu tivesse um filho, eu devolveria para o Senhor. E eu vim deixar ele hoje aqui com o Senhor. E ele ficou lá com o sacerdote Eli. E eles voltaram para casa sozinhos. Eu acho que foi muito difícil para Ana, viu, criança? E para Eucana também. Deixou aquele filhinho, pequenininho ainda, para o homem cuidar dele, para o sacerdote cuidar dele, para ele ajudar no trabalho do Senhor. Mas sabe, Ana foi fiel. Ana cumpriu a sua promessa. Ela realmente entregou Samuel para o Senhor. E nós vamos aprender com Samuel ainda muitas coisas. E sabe de uma coisa? Por Ana ter sido tão fiel a Deus, queria muito um filho. Sabe que Deus abençoou ela com mais 5 filhos? Deus abençoou ela com mais 5 filhos. E Ana foi uma mãe muito feliz, muito abençoada, porque ela foi uma mulher fiel. Ela cumpriu a sua palavra. E nós vamos aprender no próximo domingo mais sobre esse Samuel que vai crescer, vai se tornar um grande homem de Deus. Como vocês também, crianças, estão crescendo, aprendendo da palavra de Deus e devem se tornar homens de Deus e mulheres de Deus que possam amar a Deus e seguir a Deus todos os seus dias. Então, domingo que vem, na vontade de Deus, a gente continua com essa lição de Samuel. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tua palavra, teu ensinamento. Obrigado por teu amor. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações e responde com um sim, responde com um espere, responde com um não, mas o Senhor sempre responde às nossas orações. Nos ajuda sempre, Pai, falarmos com o Senhor, pedirmos ajuda e também agradecer, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, crianças, e até domingo, se o Senhor permitir. Vamos tomar 5 minutos de intervalo. E aí, aqueles irmãos que desejarem ir ao banheiro ou tomar água, lembre-se aí do distanciamento. Vai. Cada um em sua vez.
Bom dia, irmãos. Vamos já abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes capítulo 3 e hoje nós iremos dar sequência à nossa série de estudos no livro de Juízes. Estamos aí já no terceiro capítulo, o quarto estudo neste livro, e pensando sobre Juízes, temos tido como tema da nossa lição aprendendo da maneira mais difícil, vendo como o povo de Israel esteve em caminhos diferentes daquilo que Deus tinha planejado para eles e por causa disso sofreram para aprender a obedecer ao Senhor. Nós iremos orar e após a oração vamos iniciar a nossa lição. Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra e nós rogamos ao Senhor que durante esse tempo nos auxilie para esta finalidade. Somos gratos por tudo e rogamos a tua direção para o nosso momento, em nome de Jesus. Amém. Então, pensando em nosso capítulo 3, hoje nós teremos como título para este capítulo Fracassos e Libertações. E a partir do capítulo 3, nós estaremos propriamente vendo na prática os ciclos viciosos que foram desenvolvidos no livro de Juízes. Nós falamos na semana passada, no estudo do capítulo 2, que Israel estava em declínio e nesse declínio eles ingressaram em um ciclo de pecado. Eles estavam bem, eles abandonavam o Senhor, eles eram oprimidos, o Senhor levantava um libertador, eles eram libertos, eles novamente passavam a ter vida boa, depois o libertador morria e novamente o povo incorria em pecado. E no capítulo 3 nós iremos ver propriamente a história, a partir do versículo 7, a história do período dos juízes. Mas antes de nós entrarmos no capítulo 3, devemos lembrar do nosso verso-chave, que é o versículo dentro desses 3 capítulos que temos estudado, Josué 2, 7, que nos diz, Juízes 2, 7, que nos diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então nós precisamos ter como lembrança em nossa mente de que uma geração anterior serviu ao Senhor e dentro do período do juízo nós vamos encontrar uma geração que exatamente desobedeceu, que não conheceu o Senhor e por isso não viveu o temor do Senhor. O que temos enfatizado é que a obediência ao Senhor deve ser completa. Uma obediência incompleta a Deus custou a Israel o favor de Deus e certamente hoje nos negará o seu favor. Então, se eu e você queremos desfrutar de bênçãos do Senhor, precisamos obedecer completamente a Deus. Os 2 primeiros capítulos que nós estudamos, vamos rapidamente só listá-los aqui. Tivemos no capítulo 1 um bom início, mas contaminado. Foi um bom início porque o povo combateu o inimigo, estava fazendo o que o Senhor desejava que eles fizessem, mas eles baixaram a guarda, não obedeceram o Senhor completamente e com isso passaram a desobedecer ao Senhor. Essa desobediência foi expressa por meio da ação de poupar o inimigo. Deus disse que deveria destruir tudo. No capítulo 2 nós vemos Deus repreendendo. No início do capítulo, versículo 2 do capítulo 2, nós temos aquela pergunta no final que refletimos na semana passada. O que é isso que fizestes? Se eu disse que deveria ser feito assim, vocês fizeram o contrário. Vocês são loucos? É como se Deus estivesse dizendo assim. Vocês sabem o que devem fazer e não fazem? E aí lembramos de Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então no capítulo 2 nós temos essa estrutura. O anjo do Senhor repreendeu o povo. Temos uma lembrança de como o povo foi fiel ao Senhor nos dias de Josué. Depois, porque surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, Israel serviu aos Baalins e Astarotes.
o Senhor concedeu juízes e o Senhor fez com que as nações que deveriam ser expulsas permanecessem na terra de Canaã como uma forma de teste. Quero saber se vocês vão ser fiéis ou não a mim. Então essas nações que deveriam ser destruídas agora vão habitar com vocês. Observe aí capítulo 2, versículo 22. Para por elas provar a Israel se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então aí nós chegamos para o capítulo 3, onde estaremos observando os fracassos e libertações. O que nós podemos já destacar de início, logo quando percebemos o capítulo 3, é que o povo de Israel ainda tinha falta de experiência. Eles não tinham uma vivência com Deus. Nós já destacamos isso. E eles também não haviam participado das guerras anteriores. Eles haviam desfrutado das bênçãos de uma terra que emana leite e mel, de construções que não haviam construído, e das bênçãos, das vitórias militares daquela geração anterior, da geração de Josué. E essa geração ainda não havia aprendido a sobreviver na terra, nem a lembrar-se dos atos e manifestações do Senhor em nome do seu povo. Então nós, como lemos no versículo 22, o Senhor julgou o seu povo e por causa desse coração dividido, deixou exatamente essas nações dentro da terra. Deixou essas nações dentro da terra por dois motivos, como destacamos, para pôr Israel à prova e, em segundo lugar, para levar o povo a depender do Senhor em todas as necessidades. E pensando nisso, me veio à mente o exemplo de Paulo em 2 Coríntios, quando Paulo, orando ao Senhor, diante de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, pedindo que o Senhor livrasse ele, o Senhor responde, não. A minha graça te basta. Você não vai ser melhor sem esse espinho na carne. Você vai ser melhor se depender de mim. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa ou é plenamente manifestado aos outros quando eu e você somos fracos. E Deus queria que o povo de Israel percebesse isso. Vocês estão na terra, mas vocês não dependem de si para permanecer na terra. Vocês têm bons frutos, vocês têm casas e famílias, mas vocês não conseguiram isso por si só. Vocês precisam aprender a depender de mim. Leiamos capítulo 3, versículos 1 e 2, quando o narrador diz: são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, a quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. Então nós percebemos que o Senhor não queria unicamente ensinar o povo de Israel a arte da guerra, mas mostrar ao seu povo que eles precisavam depender dele. Depender como o povo dependeu ao atravessar o Rio Jordão e derrotar Jericó. Rodear 7 vezes, 7 dias aquela cidade e desfrutar da ação do Senhor. Na época dos juízes, o povo não mais se lembrava dessa lição de dependência. E aqui nós percebemos, em lugar de vermos o julgamento de Deus como algo estritamente negativo, nós podemos enxergar Deus sendo misericordioso, porque Deus usou essas nações de modo pedagógico. Deus usou as nações para colocar o povo em situações onde parecia tudo perdido, e aí, quando tudo está perdido, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o Senhor, né? Por que você acha que o povo de Israel não voltou para Astarote e Baal? Porque eles sabiam que eram deuses falsos, mas estavam iludidos por causa daquelas práticas perversas. De igual modo somos nós. Nós sabemos que o pecado, que a idolatria, que a satisfação dos nossos desejos, não nos leva a nada, mas nós nos agarramos a ela até o momento em que ela
se voltar contra nós. Depois nós abandonamos porque sabemos que aquilo não presta. E vamos voltar para o Senhor pedindo clemência, misericórdia. Senhor, não me trate segundo as minhas transgressões. Irmãos, tragicamente, Israel não aprendeu a lição e nem passou no teste. Versículos 3, nós podemos notar as nações que permaneceram. Veja, cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para por eles provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Então nós percebemos mais uma vez Deus mostrando ao seu povo o seu desejo. Mas como mencionamos, Israel falhou. E falhou porque desobedeceu os mandamentos do Senhor. Versículo 4 lembra, Deus deixou as nações para saber se vocês são fiéis. E não para vocês se misturarem com elas. Mas note versículo 5 e 6, que nós vemos que os israelitas viveram entre as outras nações e se tornaram iguais a elas. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, note, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Eles se entregaram aos desejos pecaminosos dessas nações e passaram a viver igualmente como os pagãos. Do mesmo jeito. Volte sua Bíblia, nós já lemos esse texto na semana passada, para Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Versículo 2 e 3. Aqui nós temos no capítulo 7 de Deuteronômio o que conhecemos dentro da teologia deuteronômica como o Herem do Senhor. É uma oferta que o povo entregaria ao Senhor matando as nações. Aquelas nações serviriam como oferta ao Senhor. E versículo 2, o texto diz do capítulo 7. E o Senhor teu Deus as tiver dado de diante de ti, então entregado às nações, e você pode observar que as nações listadas no versículo 1 são as nações que permaneceram lá no dia dos juízes. E o Senhor teu Deus as tiver dado de diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Aqui nós temos a síntese do que Israel deveria fazer, mas que não fez no período dos juízes. Versículo 6, tomaram suas filhas, deram seus próprios filhos e, consequentemente, renderam culto a seus deuses. É aquela história, namorar com um incrédulo, com alguém que não teme a Deus, não pode ser pintado como um namoro missionário. Não, eu vou namorar com ele para ganhar ele para o Senhor. Não, não vai dar certo. Vou me casar com ela para trazer ela para o Senhor. Não vai dar certo. No final das contas, Deus pode ser sim gracioso e salvar aquela pessoa não por causa dos seus esforços, mas o que é mais propício a acontecer é que você, como crente, se conforme ao padrão do incrédulo. É isso que acontece na Bíblia, é isso que a história da igreja mostra e é isso que nós podemos aprender hoje. Algo que nós aprendemos aqui é que o povo de Deus deve estar sempre preparado para a guerra contra o mal. As características de um bom soldado são disciplina e obediência. Se essas características faltarem para o soldado, ele vai ceder e vai perder sua batalha contra o mal. Ele será derrotado. Como soldados que somos do Senhor, devemos sim ser disciplinados e obedientes. E nós percebemos que as tribos de Israel perderam a disciplina militar. Onde eles deveriam matar, eles tiveram piedade. E Deus disse, não tenha piedade.
Você vai ver lá uma mulher suplicando pela vida dela, não me mate. Você deve matar. Você vai ver uma criança lá dizendo, não me mate, mas você deve matar. Nós vamos já pensar nesse aspecto cruel. Mas eles deveriam fazer. Não importa o que eles tivessem que fazer, se Deus disse que deveria fazer, eles deveriam fazer. Então perceba, irmãos, que as tribos relaxaram na sua disciplina, buscaram sobreviver por um sistema de apaziguamento com os inimigos, e o que aconteceu foi que eles caíram na prática pecaminosa. Versículo 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Alguém lembra o que significa essa expressão, ou quando essa expressão aparece? Fizeram o que era mal perante o Senhor. O que isso significa? Falamos isso na semana passada, né? Isso, é desobediência, e essa desobediência é uma prática idólatra. Geralmente, em quase todas as ocorrências onde a frase "e fizeram o que era mal perante o Senhor", perante os olhos do Senhor, isso está implicando idolatria. O povo continuou sua prática idólatra. Irmãos, devemos fugir dessa prática idólatra, desse esquecimento do Senhor. É bom lembrarmos que a própria natureza do Evangelho, o Evangelho que nós abraçamos, nos conclama a lembrarmos dos atos do Senhor. O texto do capítulo 3, verso 7 diz que eles se esqueceram do Senhor. Mas dentro do Evangelho que desfrutamos hoje, nós somos constantemente lembrados daquilo que o Senhor fez. Por meio da ceia, é um exemplo. Em nossa prática litúrgica, uma vez por mês, realizamos a ceia do Senhor. Para quê? Lembrar, é um memorial. Façam isso até que eu encontre vocês. E depois vocês não vão precisar mais. Vocês vão me ver, né? Nós cantamos hinos que lembram daquilo que o Senhor fez. Nós lemos sobre o que o Senhor fez. Nós estimulamos uns aos outros. Olha, lembra que Deus é fiel e fez isso e aquilo outro. Por que nós fazemos isso? Porque se esquecermos o que Deus fez, nós esqueceremos do Senhor. Se esquecermos quem Deus é, nós simplesmente abandonaremos o Senhor. Certamente incorreremos em um desastre espiritual em pouco tempo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. A persistência em Israel, dentro da idolatria, fez com que eles trouxessem sobre si o julgamento do Senhor. Veja versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Irmãos, o melhor remédio para a apostasia, para alguém que está abandonando a fé, é o julgamento de Deus. Um crente, quando ele está caminhando para a apostasia, querendo dizer que não acredita mais em Deus ou algo assim, mas ele é crente, mas por algum motivo ele está fazendo loucura, né? Deus vai discipliná-lo. Deus vai chamá-lo para o cantinho e usar a vara da disciplina, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 12. Deus é grande em misericórdia, e a sua misericórdia, aqui no contexto de Juízes, se expressa por meio da disciplina do povo a quem ele escolheu. De igual modo, em nossos dias, a disciplina do Senhor expressa a sua misericórdia para com o povo que ele escolheu, nós, como igreja do Senhor. O Senhor disciplina continuamente os israelitas por seu pecado, mas livra os israelitas do perigo. Deus nunca os abandona. Ao contrário, prossegue trabalhando graciosa e severamente em prol do crescimento deles. E nós podemos enxergar isso não somente aqui no livro de Juízes, mas na continuação do Velho Testamento, com o cativeiro babilônico, nós enxergamos isso. Antes do cativeiro, com a divisão dos reinos, nós enxergamos isso. Deus
disciplinando cada vez mais o seu povo para fazer com que o seu povo crescesse. Uma disciplina graciosa. Não é aquele pensamento que Marcião, um dos homens lá no início da igreja, viu, de um Deus cruel no Antigo Testamento, que está massacrando o seu povo, que é sanguinário. Não. Temos um Deus gracioso. Ele disciplina, mas ele é misericordioso. Em todos os textos pactuais, ou seja, textos em que Deus mostra as cláusulas do pacto, se vocês fizerem isso, vocês vão receber isso, se vocês não fizerem, vocês vão receber isso, Deus disse. Se vocês não fizerem, vocês vão ser amaldiçoados, assim, assim. Mas, se vocês clamarem, de onde vocês estiverem, eu vou reunir vocês. Se vocês se arrependerem, de onde vocês estiverem, eu ajuntarei vocês. E não é bom entender isso e saber disso, porque a mesma ideia se aplica a nós. Quando lemos lá 1 João capítulo 1, versículo 9. Se vocês confessarem, não importa o que fizeram, eu vou perdoar. Ele se ira sim, mas ele é cheio de misericórdia. Ele é justo e toda a sua justa ira foi derramada em Cristo. E nós, hoje, desfrutamos só das suas misericórdias. Quando nós confessamos, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Da mesma forma que Deus tratou com o povo no Antigo Testamento, ele trata conosco hoje. Ele não muda. A diferença, claro, é que lá eles não tinham Cristo, então eles recebiam todo o cálice da ira de Deus na pele. Nós não recebemos. Cristo já recebeu todo o cálice da ira de Deus. O que às vezes nós recebemos é a doce disciplina de Deus, para nos trazer de volta, nos fazer enxergar melhor o Senhor. Entrando em Juízes 3, o primeiro juizado, nós vemos que é de Otiniel. Veja aí, versículo 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. A Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Então nós percebemos que o Senhor traz um libertador diante de um contexto de idolatria, como destacamos no versículo 7. O povo que se esquece do Senhor, e aí nós temos pelo menos 3 ideias para esquecimento. Você pode ver lá no versículo 7 também. Se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Esquecer no Antigo Testamento traz a ideia de negligenciar, de ser ingrato e expressar autossuficiência. Negligenciar as experiências com Deus, não ter gratidão pelas bênçãos de Deus e declarar para Deus a sua autossuficiência. Então a idolatria do povo foi manifesta por meio desse esquecimento, bem como também pelo seu serviço. Eles passaram a servir a outros deuses. O Senhor, que nós vamos aprender, é que ele se ressente quando ele é esquecido. Quando ele é esquecido pelo seu povo. Deus não fica irado quando ele é esquecido pelos incrédulos. Quando os incrédulos estão lá na praia do meio, adorando a Iemanjá. Deus não está... Você pode orar, Senhor, derrame fogo sobre esse... Não, ele não vai derramar. Ele pode derramar sobre nós. Que somos pessoas que conhecem a ele, mas vez ou outra esquecemos dele, quando pecamos. Irmãos, o esquecimento do Senhor leva o Senhor a acender sua ira. Deus não tolerará ser substituído por outros deuses. O livro de Isaías repete isso constantemente. Ele não dá sua glória a outro. É dele. Se ele perder sua glória, ele não é Deus. Por isso ele não pode coexistir com um ser que é igual a ele. Por exemplo, será que poderia existir um ser tão poderoso como Deus? Não pode.
ou ele é soberano absoluto, ou ele não é Deus. Então veja que essa ira do Senhor que nós percebemos no versículo 8, é porque os israelitas, não é que eles elevaram as divindades pagãs ao nível de Deus, mas é que eles rebaixaram Deus ao nível das divindades pagãs. E Deus mostrou para eles que isso não seria tolerado. Deus entregou estes homens nas mãos de Cusã-Risataim. E é interessante nós pensarmos nisso, porque o nome desse homem, Cusã-Risataim, expressa a sua crueldade. O nome nos faz pensar em alguém que é duplamente cruel. Então Deus mostrou sua ira, oprimindo ou entregando o seu povo, melhor dizendo, a um opressor que castigaria violentamente o seu povo. É interessante pensar nisso porque o texto nos fala que esse homem é da Mesopotâmia. E a palavra aqui para Mesopotâmia é Aram Naharaim. Vocês lembram de alguém na Bíblia que saiu de uma terra chamada Aram? Dentro da sua trajetória pela Mesopotâmia, antes de chegar na terra prometida, ele passou exatamente por uma terra chamada Aram e o seu pai morreu lá. Abraão saiu da Mesopotâmia, passou por Aram, seu pai morreu em Aram e aí ele continuou a trajetória. É interessante porque aqui nós temos uma ironia ameaçadora. A terra nativa de Abraão e a terra daquele adivinho perverso chamado Balaão, agora era a terra que Deus estava usando para oprimir o seu povo. Nós percebemos que o povo de Israel foi entregue a um povo extremamente idólatra e por 8 anos eles sofreram na mão deste rei. Como falamos no início, na nossa introdução, toda vez que nós abraçamos o nosso pecado, sentimos prazer nele, mas depois sofremos por causa dele, nós logo vamos deixá-lo e vamos buscar realmente o Senhor. E foi exatamente o que o povo de Israel fez. Veja que o texto diz, versículo 9, clamaram ao Senhor os filhos de Israel. E aqui, como nós já mencionamos no capítulo 2, porque nós falamos sobre o ciclo de pecado, essa ideia de clamar não é porque o povo se arrependeu, não está relacionado com uma mudança de mente. Aqui está mais relacionado com um grito de angústia, de dor, de terror como resposta ao sofrimento. Já queimei uma vez o braço engomando roupa, quando era pequeno. Ainda tenho aqui a marca. E dói, viu? Quando você queima a pele, dói. E o que é que você faz? Grita, né? Geralmente. Uns gritam, ai! Outros, quando vão gritar, o negócio fica um pouco difícil. Mas existe uma dor. Existe. Você não fica, eu vou mudar minha mente agora. Não, porque pode acontecer de novo esse acidente, né? Você pode, por exemplo, descascando um fio lá com estilete. Aí você vai, passa o estilete na mão. Rapaz, como é que pode? Uma chave de fenda. Aí, Neil está lembrando da tesoura, viu, do senhor? Aí, de repente, você faz de novo aquilo, né? Acontece o mesmo acidente. Então, não é que você se arrependeu porque você fez aquilo. Você sentiu dor, sentiu um pouco de remorso porque foi, talvez, meio tolo de fazer aquele mesmo processo e aí gritou de dor, se causou dor. É exatamente essa reação que acontece no povo de Israel aqui. Eles não estão dispostos a mudar de mente. Eles sentem na pele a dor e aí por isso eles clamam ao Senhor. Como aconteceu lá em Êxodo capítulo 2, que nós já mencionamos. Eles clamaram ao Senhor, eles gritaram por socorro. Não porque estavam arrependidos. Aqui nós não temos um arrependimento, mas um lamento
um pedido de ajuda divina. Israel não está confessando o seu pecado. O que nós percebemos é que eles nunca abandonaram sua idolatria. Eles estão aqui e dentro do período do juízo nós vamos ver constantemente este ciclo. E a pergunta é, por que Israel nunca se aprumou? É porque eles nunca tiveram os ídolos retirados do coração. Lembre-se que isso foi um pedido de Josué, lá em Josué 24. Removam os ídolos dos seus corações. Mas se vocês não querem servir o Senhor, eu e minha casa vamos servir. Não, nós vamos servir. Certo? Então removam os ídolos. Não, nós vamos servir. Vocês não vão conseguir, nós vamos servir. Mas não adianta palavras. É necessário haver uma remoção destes ídolos que governam os nossos corações. Israel sempre foi controlado pelos seus ídolos. O versículo 7 talvez ficaria melhor nas nossas mentes traduzidos se em nossas versões estivessem postos assim: os filhos de Israel continuaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Porque quando nós lemos fizeram o que era mal, parece que teve um período de sobriedade deles, né? Mas o problema sempre foi que eles nunca foram sóbrios. Eles nunca removeram a idolatria. Então eles continuamente faziam o que era mal. Faziam o que era mal e faziam o que era mal. Mas o povo clamou, e nós vemos isso como lemos no versículo 9, que o Senhor trouxe um libertador. Versículo 9, clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador que os libertou, e este é Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Nós já lemos sobre esse homem, Otniel, em Juízes. Você pode voltar a sua Bíblia lá em Juízes capítulo 1, versículo 13. E você deve se lembrar que eu trouxe uma ilustração, né, quando falamos sobre Otniel, de sogro e genro, né? Alguém chegar para, eu quero casar com sua filha. Tá bom, vai para a guerra. Se sobreviver, você casa com ela. Mandar lá para o Afeganistão, né? Vai lá. Tá vivo? Tudo bem. Não está vivo? Então, Deus o guarda. Ela vai ficar em casa. Mas Otniel foi um homem valente. Veja. Calebe disse, versículo 12, a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. E nós destacamos naquela abordagem que Otniel foi um homem valente, um homem de fé, que apesar da situação à sua volta, ele manifestou fidelidade ao Senhor. Nós vemos que versículos 9 e 10, apesar do surgimento de Otniel, o que temos de destaque é a ação do Senhor. Veja, versículo 9, o Senhor levantou ou suscitou um libertador. Versículo 10, o Espírito do Senhor capacitou esse libertador. Versículo 10 ainda, o Senhor lhe entregou nas mãos Acusam-Risataim. O que nós vamos enxergar no período dos juízes é que é o Senhor quem sempre age. O juiz é levantado como meio, como instrumento, mas o Senhor é quem age em favor do seu povo. O Senhor é quem levanta, o Senhor quem capacita e o Senhor quem entrega o inimigo nas mãos dos juízes. Mas é interessante nós destacarmos aí no versículo 10 que o texto nos fala sobre a vinda do Espírito Santo sobre Otniel. E nós vamos enxergar isso também no livro de Juízes. O Espírito Santo vindo sobre alguém para ser utilizado por Deus e a partir disso livrar o povo de Israel da opressão. Precisamos entender que essa vinda do Espírito Santo aqui não se relaciona com aquilo que temos hoje na igreja. Efésios 1,14 diz que nós temos o Espírito Santo, que é o selo da herança, o penhor da garantia, que nós receberemos tudo que foi prometido pelo Senhor. Quando confiamos em Cristo, nós recebemos o Espírito. Somos batizados. Lá no Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento, eles não desfrutavam desta habitação permanente.
O que nós percebemos é que o Espírito Santo vinha sobre eles para uma finalidade específica. Ele vinha e saía depois que aquela tarefa fosse cumprida. Ele veio sobre Saul e ele saiu de Saul quando Saul perdeu a habilitação para governar Israel. Ele veio sobre você, mas ele não vai sair de você. Porque a diferença aqui é funcional. Lá servia para desempenhar uma função. Em nós serve para garantir que chegaremos ao destino final. E quando chegarmos ao destino final, aí não mais teremos o Espírito dentro de nós. Teremos corpo glorificado e veremos Deus face a face na pessoa de Jesus Cristo. Não mais esperaremos por bênçãos, mas desfrutaremos plenamente das bênçãos no céu. Veja que o texto termina, versículo 11, dizendo que a terra ficou em paz durante 40 anos, que foi o tempo em que Otiniel foi juiz sobre Israel, e aí Otiniel faleceu. O que nós podemos tirar de aplicação nesta primeira sessão? Primeira aplicação, a relutância em obedecer totalmente ao Senhor nos deixa vítimas de nossas próprias fraquezas. Irmãos, é importante nós lembrarmos disso. Quando nós relutamos em nos inclinar ao Senhor, nós vamos ficar vítimas de nós mesmos, dos nossos próprios pecados e ídolos. Israel não seguiu totalmente ao Senhor e os problemas reinaram sobre eles e eles se tornaram escravos dos seus problemas. Eles não conseguiam se livrar. Por quê? Porque não tinham o coração totalmente disposto para obedecer ao Senhor. Sim, irmão Josué. Sim. Aham. Sim. E também nesse contexto nós temos que os casamentos eram orientados para ser dentro da tribo, né? Para que uma herança não passasse para outra e de repente algum nome fosse esquecido em Israel. Sim. Diferente. Então nós percebemos dentro deste aspecto que temos dificuldade hoje em nossos dias de obedecermos totalmente ao Senhor e isso nos torna muitas vezes escravo das nossas fraquezas. Porque nós reincidimos em determinados pecados. Sabemos que aquilo é errado, pedimos perdão a Deus, temos aí um crescimento espiritual e de repente caímos na mesma área. Por quê? Isso, o coração corrupto que se expressa por meio de uma não total devoção ao Senhor, não uma inclinação incompleta a Deus. E aí nós ficamos vulneráveis às nossas próprias fraquezas. Segunda aplicação que nós podemos tirar aqui é olhando para Otiniel e vendo em Otiniel um líder modelo, um homem de fé, um homem que confiou nas promessas de Deus e se apoderou das bênçãos que Deus havia prometido ao povo, mesmo quando o desafio era grande. Nós já lemos aí Juízes 1:13 e podemos destacar em Otiniel esse líder modelo. Não estou dizendo que você, usando a linguagem aí pentecostal e neopentecostal, que você tem que se apoderar das bênçãos e assim por diante. Mas, irmãos, nós devemos viver pela fé, confiando nas doces promessas de Deus, e no 166, as ricas promessas do Senhor. Não podemos esquecer disso. Se esquecermos das promessas de Deus, nós vamos buscar outras promessas transitórias aqui nesse mundo. Devemos confiar no Senhor e ser dependentes do Espírito Santo, agindo com determinação e ousadia. Temos o Espírito Santo e podemos aprender com os apóstolos em Atos, que eles eram ousados, intrépidos. Isso não era pessoas mal educadas ou pessoas que não respeitavam o outro. Não.
briguentas, não é isso. É que eles tinham coragem de fazer o que Deus queria que eles fizessem na hora que Deus mandava. Como, por exemplo, falar para o sinédrio, mesmo que eles estavam mandando eles calarem a boca. Vocês não podem falar. Mas Deus disse que a gente deve falar. E nós vamos falar. Então precisamos aprender com este primeiro juizado, o juizado de Otiniel, estas lições. Aí nós entramos em Juízes 3:15 para o segundo juizado, e este é o juizado de Eude. O que nós podemos perceber é que o ciclo vai iniciar novamente, versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E o que significa essa frase? Idolatria. Eles novamente tornaram-se idólatras. A ideia é que eles começaram de novo? Não. É que eles continuaram na sua idolatria. Eles removeram os ídolos externos, mas o do coração não. Estava lá e por isso eles incorreram novamente neste erro. E aí nós percebemos, versículo 12, que o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. O Senhor vendeu, é a ideia aqui do verbo, de dar poder e entregar. O Senhor vendeu Israel aos Moabitas, a Eglon, rei dos Moabitas. E aqui nós percebemos mais uma ironia em Juízes. Quando o povo de Israel vinha do Egito com a liderança de Moisés, eles chegaram nas margens aí do Rio Jordão, passando ali pela Transjordânia aí. A primeira nação que eles encontraram foi Edom. E Deus disse: isso não é de vocês, essa terra não é de vocês. Vocês vão passar por Edom e não vão tomar essa terra. E aí eles passaram por Moabe. Lembre que Moabe é um daqueles filhos de Ló, né? Do incesto de Ló com sua filha. Uma das suas filhas. E aí, lá em Moabe, Moisés disse: olha, nós só queremos passar e não queremos problema nenhum. O rei de Moabe disse: vocês, se passarem na terra, nós vamos lutar contra vocês. E aí nós temos aquela cena emblemática, né, de Moisés tendo as mãos sustentadas por Arão e Josué. E quando as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo vencia a batalha. Quando as mãos começavam a baixar, o povo começava a perder a batalha. Isso implicava a bênção do Senhor sobre o povo a partir dos braços estendidos de Moisés. E Moisés disse: quando vocês conquistarem a terra, vocês devem destruir Moabe, porque eles não trataram vocês bem, não tratou o povo do Senhor bem. Você pode observar isso lá em Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Ele aqui vai falar de Amaleque, que também esteve nesta empreitada contra o povo do Senhor. 25:17, o texto diz: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, o que é que fala aí? Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Bom, eles deveriam ter feito isso, né? Não fizeram, obedeceram ao Senhor parcialmente, e o que aconteceu? O que deveria ser destruído tornou-se o opressor. Aqui nós temos uma coligação de reis, uma triste ironia. Um povo que era condenado pelo Senhor passou a ser o povo que oprimia o povo de Israel, que oprimia a nação de Israel. Nós percebemos aí Eglon, rei dos Moabitas,
Além disso, nós temos os filhos de Amon e os amalequitas. Só para os irmãos enxergarem aqui, nesse mapa nós não temos os nomes, mas aqui nós temos Moabe. Cadê? Moabe aqui. Amaleque seria... Amaleque seria aqui e os amonitas seriam aqui. Ou é ao contrário, não lembro bem. Mas aqui temos Moabe, amonitas aqui, e os amalequitas aqui embaixo, quando o povo saiu da terra do Egito. Então, este povo deveria ser destruído. A falha de Israel em obedecer a Deus novamente colocou este povo em opressão. Um povo inimigo passou a assombrá-lo. E é importante nós pensarmos nessa figura de Eglon. Os irmãos que acompanharam a aula da irmã Vanusa vão lembrar que Eglon era o gordão, né? Alguém fortinho. Mas Eglon era uma figura mais ameaçadora porque ele era vizinho do povo de Israel. Cusam-Risataim, ele era o rei da Mesopotâmia, então era lá ao norte, muito distante de Israel. Existia um grande deserto que separava Israel da Mesopotâmia. Mas nós percebemos que essa próxima ameaça estava do outro lado do Jordão. Era só atravessar o Jordão e chegava em Israel e eles teriam grandes problemas. E nós percebemos que o Senhor moveu Eglon. Eglon não passou ou não teve a ideia, vou atacar Israel. O Senhor quem colocou no seu coração, é a ideia do texto, de Eglon, para que ele fosse exatamente levado a atacar, a golpear, a ter capacidade para derrotar Israel. E nós percebemos que ele conseguiu isso, e verso 14, os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. E aí nós temos a repetição do ciclo. Eles pecaram, eles foram oprimidos, versículo 15, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor suscitou um libertador. E vamos pensar nesse libertador que tem por nome, versículo 15, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Então temos 3 características desse homem. O seu nome, um traço físico característico, ele era canhoto, e o seu contexto familiar e tribal, ele era filho de Gera, benjamita. Nós percebemos, irmãos, que essa expressão, ele era canhoto, quando avaliada lá no seu texto original, nos trazia a ideia de que Eude tinha a mão direita amarrada. Não significava necessariamente que ele tinha uma deficiência na mão direita, que ele não poderia guerrear com a mão direita, mas era que sua mão direita não era tão habilidosa quanto a mão esquerda. Ele tinha toda a habilidade na sua mão esquerda. Devemos lembrar sobre essa questão de deficiência física, mesmo que alguns comentaristas vão falar que os canhotos dentro do texto bíblico tinham deficiência física na mão direita, mas nós precisamos lembrar que a tribo de Benjamim era uma tribo especialista na mão esquerda. Se você observar em Juízes, nós vamos tratar disso lá no capítulo 20, o penúltimo capítulo de Juízes. Juízes capítulo 20, versículo 16. Nós temos aqui uma guerra civil, todo o povo de Israel reunido contra a tribo de Benjamim. Versículo 16, entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, note, os quais atiravam com uma funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Então não era deficiência não, era habilidade mesmo. Eles tinham habilidade e estes homens mataram muitos israelitas só com a funda. Lembra do filme Robin Hood, né? Robin Hood é aquele arqueiro, ninguém consegue acertar lá a maçã e Robin Hood está aí, e a flecha no centro da maçã.
os benjamitas eram pessoas capacitadas nessa área. Então, esse canhotismo de Eude provou ser de grande importância em sua trama para matar o rei moabita. Nós vamos perceber que Deus usou a característica física de Eude para essa finalidade. Eu ia trazer o facão que eu tenho lá em casa. Ia dar mais ou menos o tamanho possível desse punhal, né, que Eude utilizou. Mais ou menos 45 centímetros. Mas o que era comum, irmãos, era que todos os soldados eram destros. E por ser destro, a sua espada estaria na coxa esquerda. Quando você puxar, não é aqui, né? Pronto. O policial geralmente usa a arma no lado que ele tem habilidade. Só que o processo aqui é mais lento do que você fazer assim. Deveria ser o contrário. Se estudar a história, vai perceber que as armas de guerra geralmente eram postas do lado que o movimento fluía melhor. Então, perceba que Eude era o oposto. A sua arma estava, como o texto diz, na sua coxa direita, porque ele era exatamente canhoto. Então, em uma visita ao palácio, como você visita um banco, é claro que você seria desprovido das suas armas. O que seria apalpável aqui, na coxa esquerda, não tem nada. Pode passar, pode entrar. Então, nós percebemos que dentro dessa característica, Deus usou Eude. Você vê aí, versículo 16, Eude fez para si um punhal de 2 gumes. Não pense em um canivete desse tamanho, né? É um punhal assim, considerável, 45 centímetros mais ou menos. E cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Eles foram pagar tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era homem gordo. Agora vamos pensar um pouquinho na imagem de Eglon. Eu pensei em procurar uma foto de Eglon, né? Mas não tinha nenhum registro de quanto ele era gordo. Mas nós queremos primeiro pensar nesta questão sobre Eglon sendo um homem gordo. A frase literalmente diz assim, que Eglon era um homem muito bem alimentado, né? Como aquelas pessoas que comem lá numa bandeja. Quem ouça, entenda, né, minhas palavras. Então, Eglon era uma pessoa que comia bem. Bom, isso pode expressar duas coisas. O primeiro sentido é que Eglon era semelhante a um bezerro cevado, né? Ele era bem robusto, bem gordinho e fofinho, né? Comia muito e aí ficou aí bem recheado. Do outro lado, Eglon, essa frase poderia notar que Eglon era um homem forte e saudável. Só que, observando o texto, nós percebemos que Eglon era um tirano que havia enriquecido à custa de Israel. Ele certamente não era forte e saudável, mas era obeso. Ele era gordo mesmo. E essa sua estrutura física simbolizava a sua ganância, o seu desejo luxuoso e permissivo com respeito às batalhas e vida promíscua. E nós percebemos que o texto também destaca a barriga de Eglon, né? O que impossibilitava ele de ser um guerreiro ágil. Talvez ele tenha sido, mas naquele momento ele já não era mais. E isso impossibilitava que ele reagisse a qualquer ataque de qualquer inimigo. Ele não teria mais tanta agilidade. Irmãos, mas pense comigo. Eude foi pagar tributo, versículo 15, né? Ele estava indo lá pagar tributo. Ele fez um punhal, e não era o punhal o pagamento do tributo, certo? Ele fez um punhal porque ele queria matar o rei. E a pergunta que nos fica é exatamente essa. Será que Deus desaprovou essa ação de Eude? Existe muita dificuldade de enxergar esse texto ou outros textos que Deus manda matar e relacioná-lo a Deus. Como é que Deus, um Deus de amor, pode mandar matar alguém?
Não temos nenhuma indicação do texto, por exemplo, que Deus disse a Eude para ele fazer isso. Que Deus colocou no coração de Eude para ele fazer isso. Ele pensou exatamente no crime. Pois é, e aí teria um agravo, né? A vítima estava desarmada. O malfeitor estava desarmado, né? Você não pode matar alguém. Se ele tiver de costa, vai ser um agravante, né? Se você der mais de um tiro, outro agravante. E se ele tiver desarmado, aí você está frito, né? Pode se preparar que o Ministério Público, Direitos Humanos, todo mundo vai... Não importa qual a gravidade do ferimento que você teve, você vai ser aí julgado pelo seu crime e possivelmente condenado. Mas, será que Deus desaprovou? Entendemos que não. Por quê? Lembre-se, estamos vivendo no período dos juízes e Deus usava os juízes para libertar o seu povo. Deus está, apesar de um silêncio no texto, nós vemos uma iniciativa de Eude, que foi levantado por Deus para ser juiz, tendo fé em Deus, de que o Senhor cumpriria sua vontade, entregando os moabitas nas mãos dos israelitas. Por que Eude teve que ter fé? Vem cá, Rony. Você. Imagina que o soldado lá da inspeção, Eude está chegando lá, eu está na tampa Eglon aqui desse lado, né? Eude está chegando lá, aí faz. Bom, achei uma espada. Vai ser morto. Ele precisava ter fé que a espada que estava no lado contrário iria entrar dentro do palácio. Que ele não ia ser pego, porque se ele fosse pego com arma, ele morreria. Mas o que nós percebemos é que esse homem agiu exatamente com fé. E perceba, irmãos, que ele aproveitou a sua oportunidade como alguém que iria entregar tributo para colocar em prática a sua ação. Nós vemos em Eude ousadia e coragem. Ele foi alguém que temeu ao Senhor, mostrou dependência do Senhor e por causa disso você pode observar versículo 19, porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, tenho uma palavra secreta a dizer-te. E o rei, claro, mandou ele calar a boca, porque se é uma palavra secreta para o rei, é só para o rei. E reis, eles sempre são curiosos em saber oráculos, né? Palavras de Deus. Veja versículo 20. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Note que ele usou a palavra Elohim, né? Que é a palavra genérica para a divindade. Ele não falou do Senhor, Deus de Israel, mas Elohim. E Eglon, apesar de muito gordo, se levantou. No movimento de levantar, Eude se aproximou, tirou-a e matou Eglon. Enfiou o seu punhal, veja versículo 22, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não a retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ela e Eude saiu por um postigo. Aqui nós temos só uma variação sobre como o punhal entrou. Existem alguns comentaristas que vão dizer que ele atravessou e saiu pelas costas. Outros vão dizer que Eude enfiou o punhal por baixo, de modo que ele entrou totalmente, aí perfurando vários órgãos, né? E aí matando o rei instantaneamente. Essa é uma das posições mais aceitas, porque o fato dele entrar por aqui e sair nas costas, necessariamente não causaria a morte do rei. Mas ele morreu ao ponto de todo esse punhal entrar ou estar dentro do seu corpo. Irmãos, veja a confiança de Eude, versículo 28. E disse-lhes, segui-me, porque o Senhor vos entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar,
Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. E não preciso lembrar, porque tivemos a lição há pouco tempo atrás, que Eglon morreu lá na sala, que seria seu banheiro. Os servos ficaram achando que ele estava aliviando o ventre, em uma meditação, lendo um jornal, algo bem demorado, e de repente perceberam que estava alguma coisa errada. Quando abriram a porta, o gordão estava lá, morto, né? E aí eles foram derrotados na sequência pelos israelitas. Irmãos, observe aqui os resultados do juizado de Eude. Um homem diferente, porque ele era canhoto, provou ser o líder de Deus para libertar Israel de Moabe. E depois de assassinar Eglon, Eude conduziu Israel a uma vitória militar sobre as forças de Moabe, que trouxe 80 anos de paz à terra de Israel. Então nós percebemos, irmãos, que o texto nos encaminha para esse final com respeito a Eude. Para finalizarmos, nós temos Sangar, versículo 31, o último juiz nesse capítulo. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi, e também ele libertou Israel. O que nós queremos destacar aqui é que Sangar possivelmente foi o único juiz que não foi israelita. O seu nome é um nome de origem estrangeira, não israelita, e por ser filho de Anate, soa um tanto pagão, porque Anate era uma deusa cananeia do amor e da guerra. Então, possivelmente, Sangar foi um homem levantado por Deus, mas ele não era israelita. É interessante notar a sua arma também, que é descrita aí como uma aguilhada de bois, que tinham aí pontas, e isso poderia servir, sim, como uma arma de guerra. Mas por que Deus levantou um incrédulo? Assim, na verdade, alguém que não era da tribo de Israel para guerrear ou libertar Israel. O que nós podemos responder aqui, irmãos, é porque Israel está em declínio. Depois de Otniel e Eude, nós percebemos um declínio na liderança. Isso é comprovado pelo que temos em Juízes capítulo 4 e 5, que vai falar sobre uma mulher, Débora, que era juíza, vai falar sobre um general, Baraque, que era fraco, e vai falar sobre uma incrédula. Quem lembra da mulher? Jael, que matou Císera. Cadê os homens desse povo? Cadê os homens da igreja, né? Quando nós percebemos hoje, fazendo um paralelo com o livro de Juízes, nós vemos um declínio na liderança, de um modo geral, nas igrejas, ao ponto de darem espaço para que mulheres liderem as igrejas. De um lado, sim, mulheres são mais fiéis, muitas vezes, que muitos homens. Estão lá servindo ao Senhor, mesmo com talvez um marido incrédulo, com filhos rebeldes, mas elas estão lá fiéis. Do outro lado, nós percebemos que os homens, por sua vez, se abstêm da sua posição, primariamente de líderes no lar e, consequentemente, de líderes na igreja. E aí não temos um declínio de liderança só na igreja, mas também nos lares. Isso pode ser um grande problema. Irmão Josué. Assim, eu digo não porque geralmente elas não trazem um ensinamento verdadeiro, né? Por exemplo, uma mulher pastora, geralmente ela não prega genuinamente a palavra. Então, nesse aspecto, no ofício pastoral, não. Mas, do outro lado, como, por exemplo, em nossa igreja em Mossoró, nós tivemos um tempo de vácuo de homens na liderança.
Então nós tínhamos, por exemplo, na diretoria da igreja o pastor, mas a primeira e segunda secretária eram mulheres, a primeira tesoureira era uma mulher e nós não tínhamos diáconos. Então tínhamos homens na igreja, mas não tínhamos homens habilitados para os cargos. Então, nesse caso, Deus usa assim as mulheres nesse aspecto, né? Para servir, para continuar a obra quando os homens não são presentes na tarefa ao Senhor. Mas elas não podem usurpar o papel que não pertence a elas, né? Por exemplo, não tem pastor, então vamos colocar a irmã Eduarda, né? Ela está aí no seminário, então vamos botar ela para ser a pastora da igreja, né? Não pode ser, porque sim. E assim, a gente pode ver ao longo da história que muitas mulheres foram usadas por Deus para manter muitos trabalhos assim, com oração especialmente, né? Quando os homens eram negligentes. Sim, é verdade, é verdade. Se ele for casado, ou se ele tiver uma mãe piedosa, é verdade sim. Mas elas nunca serão usadas por Deus para assumir o papel do homem na igreja. Isso já foi uma advertência dada por Paulo lá no princípio, tanto em 1 Coríntios, como em 1 Timóteo, como em Tito, mostrando a preeminência do homem para esse papel e exclusividade dele. É seu esse papel, como dos diáconos também, né? É seu esse papel. Então nós devemos sempre orar a Deus para termos sucessivas gerações de homens fortes, homens fiéis a Deus. Talvez um problema para essa geração foi falta de homens fiéis, dos juízes, né? Tivemos uma geração que não conheceu o Senhor e talvez faltou homens fiéis que conduzissem os lares e, consequentemente, a nação. Concluindo, irmãos, devemos reconhecer, e aí pensando em nós, que somos peregrinos e estrangeiros no mundo e assim nos abstermos dos desejos carnais, de modo que nosso procedimento entre os gentios os leve a observarem as nossas boas obras para que glorifiquem a Deus. Isso está escrito lá de 1 Pedro 2, 11 e 12. Nós não podemos fazer como o povo de Israel. Esteve numa terra que era a sua, mas no meio de um povo que não era o seu e se assimilou ao povo. Eu e você somos peregrinos. Estamos nessa terra, mas não somos daqui. Estamos só de passagem. Às vezes a passagem é mais longa, mais curta, mas estamos de passagem. Não vamos viver aqui para sempre. Por isso, o nosso procedimento deve estar em conformidade com a nossa cidadania celestial, de modo que o nosso procedimento conduza os gentios a verem as nossas boas obras e assim eles conheçam ao nosso Pai. Lembre-se do Salmo 1. O salmista estava, sim, numa terra de pessoas ímpias, mas ele não se assentava. Ele não estava se amoldando. Ele não se detia. Devemos lembrar também, irmãos, da fidelidade de Deus e sua superioridade absoluta em relação aos nossos inimigos. Deus foi capaz de libertar o povo de Israel, como Ele é capaz de nos libertar hoje também de nossas cadeias no pecado. Daqueles pecados que, infelizmente, ainda estão em nosso coração, são ídolos em nosso coração, Deus é capaz de nos libertar. E Ele já trouxe o libertador, é Jesus. Por meio dele, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por meio dele, nós podemos romper os grilhões do pecado e não mais estarmos inclinados a eles. Mesmo que Deus permita que soframos consequências humilhantes do nosso pecado, Ele está disposto a nos libertar e é capaz de fazê-lo de maneiras que demonstrem seu poder e seu direito à nossa lealdade de devoção. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque nós podemos ser desafiados pelo livro de Juízes. Nos ajuda a buscarmos uma vida correta diante do Senhor, uma vida que te agrade e não cedamos às paixões ou até mesmo aos pecados que estão aqui em nosso coração e muitas vezes são intocáveis, não queremos abandonar. Que a palavra do Senhor desafie-nos a colocar tudo isso diante do Senhor, para que com confissão de pecados nós possamos ter uma vida
vitoriosa e de crescente, de muito crescimento espiritual. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Queremos lembrar os irmãos, hoje às 18 horas, culto dominical. Que o Senhor abençoe a todos, tenham um ótimo dia, ótimo domingo também.